piedade filial e juventude transviada. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Eliseu Queiroz de Souza e publicado no jornal Mensageiro da Paz na primeira quinzena de agosto de 1959. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Muitas das doutrinas básicas e fundamentais para a felicidade e a perfeita harmonia da família e da sociedade tendem a desaparecer com o advento da moderna pedagogia. Muitas já desapareceram quase por completo para darem lugar a outros novíssimos conceitos doutrinários baseados em falsos raciocínios, os quais têm demonstrado sobejamente serem contraproducentes. Refiro-me principal e especialmente à piedade filial, isto é, a obediência e o respeito dos filhos para com os pais. Doutrina bíblica, fundamentalmente teísta, mas infelizmente para prejuízo da família e para a desgraça da própria sociedade, está tendo aplicação completamente invertida e, consequentemente, produzindo efeitos contrários aos da vontade de Deus. Deus não muda, é imutável, e a sua doutrina, desde o princípio do mundo, sempre outorgou ao pai autoridade e domínio sobre a família. O filho desobediente sempre levou sobre si o peso da maldição, enquanto o obediente sempre foi participante das bênçãos celestiais e temporais também. Dentre os mandamentos de Deus, encontra-se este assim estipulado: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Êxodo 20, versículo 12. É tão agradável a Deus a piedade filial que ele prometeu prolongar os dias do filho obediente. E quantos morrem prematuramente em consequência da desobediência aos pais? São Paulo, em sua epístola aos Efésios, diz, relembrando o mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6 e 2. E a qual promessa o apóstolo se referia? Certamente à mesma que Deus prometera: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Hoje, os filhos, com raras e honrosas exceções, não obedecem mais aos pais. Quem não obedece, não honra. E quem não honra está infringindo o mandamento, e por via dessa má atitude está perdendo a promessa de uma vida boa e longa. Mas a quem cabe a culpa dos filhos não obedecerem aos pais? Em parte, aos próprios pais que, baseados em falsas pedagogias infantis, abandonam o ensino de Deus. E por isso, o mandamento de Deus foi mudado. Hoje diz-se invertidamente: pais, obedecei aos vossos filhos. O pai não mais educa a criança no caminho que deve andar, mas esta escolhe livremente o caminho que quer e, via de regra, sempre envereda pelo caminho do mal. O pai perdeu a autoridade para com o filho e, paradoxalmente, o filho, desde pequeno, começa a exercer autoridade sobre ele. Faz o que quer e o que entende, e ainda às vezes obriga o pai a fazer o que ele quer. Tenho visto muitas vezes crianças fazendo coisas mal feitas e não recomendáveis, e os pais, sem autoridade para os repreender, então rogam: filhinho, não faça assim, papai chora, e etc. Tal atitude
gera na criança certa ideia de superioridade e de autoridade sobre o pai, acarretando funestas consequências para o futuro. Outros, tendo visto que até pagam com dinheiro ou oferecem algumas guloseimas a fim de que os filhos lhes obedeçam. Tal educação é falsa e prejudicial. A obediência nunca deve ser condicional. No tempo em que os filhos obedeciam aos pais, não havia tanto delinquente juvenil. Hoje, o número desses delinquentes é alarmante, a menos em países como a Itália, em que os pais ainda não renunciaram à autoridade paternal. Haja vista o que acontece nos Estados Unidos da América do Norte, onde só no ano passado o número de delitos cometidos por menores foi de 2.262.450, portanto, quase 2,5 milhões. No Brasil, a situação também não é diferente. A causa preponderante disto é que estes rapazes não foram criados em lares evangélicos onde recebessem a verdadeira educação cristã. Também não foram igualmente criados frequentando cultos e escolas dominicais nas igrejas evangélicas, onde o verdadeiro ensino bíblico é administrado com rigor. Na verdade, alguns desses delinquentes descendem de pais crentes, mas o certo é que não quiseram sujeitar-se à orientação dos seus pais e à doutrina da igreja. Fizeram-se desertores do lar, não cabendo neste caso a culpa aos pais. Culpados são os pais, como dissemos no princípio, que obedecem à falsa psicologia, a qual ensina que a criança não deve ter complexo de inferioridade sobre o pai, desobedecendo assim a palavra de Deus, que dá ao pai inteira superioridade sobre o filho, patrimônio, este que o pai cristão nunca deve renunciar. Quanto à juventude transviada ou massacrada, achamos nós que esta não é e jamais será a juventude pertencente à igreja, e tampouco a igreja é culpada dela existir, como impensadamente disse o articulista Antônio Lopes no seu artigo inserido no último número de A Seara intitulado Meditação. É evidente que ele não meditou bem quando disse que a igreja é nada mais que um centro social apoiando toda a sorte de mundanismo. Não sabemos a qual igreja foi feita tal referência, mas isto sim, temos plena convicção de que a igreja a qual temos a felicidade de pertencer como ministro jamais mereceu ou merecerá a criminosa pecha de centro mundano, mas sim o inverso, isto é, centro de fraternidade, santidade e adoração. Ela não apoia o carnaval, nem as boates, nem os cassinos e nem leitura de revistas perniciosas. Quem apoia o carnaval de um modo indireto, é óbvio, é a Igreja Romana, a qual, na quarta-feira de cinzas, absolve com as cinzas os que pularam durante os folguedos carnavalescos, como faz por tradição todos os anos. Por isso, o artigo Meditação adaptava-se muito bem a uma revista romanista. O autor parece desconhecer a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pois pergunta com ares de ignorância onde está a Igreja com o poder do Espírito Santo? E nós respondemos simplesmente: a nossa Igreja Pentecostal está aí, de norte a sul, de leste a oeste do país, cheia de crentes com suas vidas transformadas e batizadas com o Espírito Santo, que não adotam o carnaval nem frequentam qualquer centro mundano, que têm a sua juventude criada e educada de acordo com os preceitos bíblicos. Ela não é obrigada a acabar com o mundanismo. Este existirá enquanto o mundo existir. Assim nos revela a própria Bíblia, mas de modo nenhum o apoia. Pergunta assim: aonde estão os servos do Deus Altíssimo? E a resposta real e crua é esta: eles aí estão, espalhados por todo o mundo, pregando o evangelho de poder
pelo qual os pecadores estão sendo salvos, os doentes recebendo curas, os espíritos maus sendo expulsos e os crentes batizados com o Espírito Santo. Só nega isto quem não vai à igreja. Finalmente termina seu artigo com um apelo para que a igreja volte a praticar o cristianismo. Só faltou mesmo endereçar o artigo à Igreja Católica e confessar-se romano. É mesmo de lamentar-se a delinquência juvenil, a falta de piedade filial e o desrespeito e falta de obediência dos filhos aos seus pais. Mas não é de se culpar a Igreja de Cristo e os seus obreiros que estão dando suas vidas, sua saúde e tudo o que há de mais precioso em prol da causa do Evangelho, como culpados ou responsáveis por esses delitos. Venham os transviados à igreja e voltem os homens à prática do cristianismo primitivo, praticado e ensinado por ela, e teremos então resolvidos categoricamente este e outros problemas que afligem a frágil humanidade. Eliseu Queiroz de Souza, Jornal Mensageiro da Paz, 1ª quinzena de agosto de 1959. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.